Todos. Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre classificação de dados com base em chaves de classificação. O nosso objetivo é implementar dois algoritmos de classificação. São eles o Selection Sort, também chamado de algoritmo de ordenação por seleção, e o Merge Sort, que é também chamado de algoritmo de ordenação por intercalação. Logo após a apresentação da ideia e do código desses dois algoritmos, vamos determinar a eficiência de ambos. E, por fim, vamos aplicar todos esses métodos de ordenação em um exemplo com lista de vector. A nossa ordem de apresentação é a seguinte: eu, Alisson Machado, fiquei encarregado de iniciar com a introdução. Nathan Ferreira vai falar sobre a ordenação por seleção. Iago Miguel será responsável por falar sobre a ordenação por intercalação. Marcos Pereira irá nos mostrar a eficiência dos algoritmos. E, por fim, eu voltarei para complementar Marcos, fazendo a demonstração dessa eficiência, visualizando o tempo de execução que um algoritmo leva para ordenar os dados em relação a outro. E também irei mostrar alguma aplicação dessas ideias usando um exemplo que contém uma lista de vector. Vale a pena lembrar que todos esses materiais vocês podem encontrar no GitHub. Lá nós colocamos o link para o vídeo, o slide, os códigos e a teoria. Então, através de um só link, vocês podem acessar tudo. Então, vamos começar. Os métodos de ordenação são basicamente artifícios para a resolução de tarefas que, logicamente, utilizarão computadores. As técnicas de ordenação permitem verificar como cada algoritmo se comporta quando executado. E, dependendo da aplicação que estamos fazendo, cada algoritmo considerado vai possuir uma vantagem particular sobre os outros. Temos também que ordenar consiste em um método de reorganizar um conjunto de objetos em uma ordem ascendente ou descendente. O objetivo principal da ordenação é simplificar a recuperação posterior de itens do conjunto ordenado. Basicamente, podemos pensar em alguns exemplos. Pensem em uma lista de nomes que poderia ser classificada em ordem alfabética. Contas bancárias também poderiam ser classificadas pelo número da conta. Registro de folhas de pagamento de funcionários poderiam ser classificados pelo SIC e diversos outros exemplos que vocês podem pensar. Ou seja, três coisas são importantes. Nós podemos fazer classificação de forma ascendente ou descendente, e também não importa se estamos trabalhando com números ou com strings. A ordenação será possível com ambas. No final desse vídeo, vamos olhar direitinho como é que eu posso fazer a ordenação alfabética e a ordenação por números, que é basicamente por CPF, por peso, por idade e assim sucessivamente. Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Nathan Ferreira e eu vou estar explicando um pouquinho mais para vocês como é que funciona o Selection Sort, que é um método simples de ordenação por seleção. Bom, dentre de todos os algoritmos de ordenação, esse é o mais simples. Por quê? Porque ele vai estar ordenando um vetor de objetos, procurando dentro desse vetor de objetos o, o conjunto com menor valor. E diante disso, ele vai permutar esse valor com o elemento atual da comparação. E vai seguir esse processo, o algoritmo vai realizar esse processo por todo o conjunto, até que, por fim, ele esteja ordenado. Bom, aqui temos um exemplo do que eu estou falando. Se tivermos um vetor de objetos, esse vetorzinho aqui, como é que funciona o pensamento do Selection Sort? Né? Como é que ele vai estar fazendo isso? Inicialmente, ele vai pegar o primeiro elemento sempre vai ter que ser o menor. Então, ele vai procurar comparar esse elemento aqui com todo o conjunto a fim de achar o menor valor para aquela posição. Então, no caso, ele está fazendo 7, está comparando com 2, viu que o 2 é menor, salvou o 2. E vai continuar a comparação. 7, 2 com 10, 2 com 5, 2 com 3. E ele viu que realmente o 2 é o menor valor para aquela posição, para aquela comparação que a gente está fazendo. Então, ele vai fazer a troca. Então, ele vai trocar aqui o 2 com 7.
o 2 já vai estar ordenado agora, então ele vai seguir. O próximo elemento que ele vai comparar, justamente o 7 de novo. Então ele vai comparar 7 com 10, 7 com 5, e viu que o 5 é menor, então é meio que ele guardou o 5, mas ele viu que o 3 ainda é menor do que o 5. Então ele fez a troca, não entre 7 e 5 mais, e sim entre 7 e o 3. Então agora vamos ter um array 2, 3, 10, 5 e 7. Agora o 10 ele vai comparar com o 5 e o 7. Ele viu que o 5 é realmente o menor elemento, então vai ocorrer a troca e por fim ele vai fazer a troca entre o 10 e o 7. Então agora temos um conjunto ordenado, tendo 2, 3, 5, 7 e 10 de forma crescente. Agora eu vou mostrar a vocês um exemplo de um programa em C++, onde vamos estar implementando o Selection Sort. Esse programa, vamos ter um vetor, no caso, um vetor com 5 espaços, vamos ter um vetor com 5 elementos, e vamos estar chamando alguns métodos. O primeiro método que a gente vai estar chamando vai ser o preenche, justamente para o usuário preencher todos os elementos do vetor. Depois, vamos estar mostrando o vetor antes da ordenação e depois, chamando, por fim, o método SelectionSort, como esse método está funcionando. Inicialmente, vamos ter dois laços, um mais externo e um interno. O laço interno, que é justamente esse, vai fazer aquela comparação percorrendo todo o conjunto que eu falei anteriormente. E o primeiro laço vai salvar o elemento da comparação, o elemento inicial da comparação. Agora o funcionamento dele, vamos lá, 5, 2, 4, 3 e 1. Estou colocando apenas valores aleatórios. Então temos aqui o vetor antes da ordenação e o vetor depois da ordenação. E ele faz aquele processinho que eu expliquei, que ele pega o 5, vai comparando até achar o menor elemento de todo o conjunto e vai fazer a troca. Vai fazendo uma troca, vai fazendo uma troca e por fim vamos perceber que o vetor depois da ordenação vai estar completamente ordenado, em ordem crescente. Bom, e o Selection Sort tem algumas vantagens e desvantagens. Como eu já expliquei, o Selection Sort é um método simples e de fácil elaboração, fácil acesso. Ele é aconselhado para algumas listas grandes, para grandes listas, por justamente estar fazendo esse controle passo a passo. Sempre vai estar colocando o menor elemento nas primeiras fileiras. Essa é a vantagem, né? E terá também sempre o mesmo custo, independente de ordenação. Eu vou explicar porque isso está tanto em vantagem como desvantagem. A desvantagem é que existem alguns métodos mais eficazes em certos casos. Então, vai ser falado também do meio de sorte. Então, a gente pode, e no final da apresentação, vai ter uma comparação de eficiência. Então, pode ser um desses casos, né, em relação à eficiência. Uma desvantagem, isso implica que há a possibilidade de desperdício de processamento. Por quê? Porque justamente ele sempre vai estar tendo o mesmo custo de ordenação. Então, pensa aí, se já tivermos uma lista com metade dos elementos ordenados. Ele vai continuar fazendo a comparação desde o primeiro elemento. Estão entendendo? Por isso que há essa possibilidade de desperdício e por isso também que eu coloquei aqui como uma desvantagem e ele vai ter sempre o mesmo custo, independente dessa ordenação. Bom, Selection Sort é isso. Eu agradeço a vocês e vamos agora para o mês de sort. Bom dia, pessoal. Meu nome é Iago Miguel e eu vou tratar sobre o Medsort. Bom, o que é o Medsort?
Se nós formos traduzi-lo literalmente, teremos como significado classificação por intercalação. Mas, mesmo assim, o que seria classificação por intercalação? A classificação por intercalação é um algoritmo de classificação eficiente, só que um pouco mais complexo que a classificação por seleção e a classificação por inserção. Esse tipo de algoritmo, ele utiliza a estratégia de dividir para conquistar, para poder resolver os problemas. Divide o vetor em pedaços menores e ele resolve cada pedaço para depois poder juntá-los. O vetor inicial será dividido em duas partes iguais, se for par. Caso seja ímpar, divide em duas partes diferentes, uma parte com um elemento a mais. E cada parte será dividida por 2 novamente, por duas partes iguais, até que restem um ou dois elementos para poder ordená-los. Assim, depois de separá-los, o algoritmo irá analisar cada um e depois juntá-los, só que dessa vez ordenados. Como podemos ver aqui, nessa parte, os números do vetor, o vetor está sendo dividido em duas partes iguais e essas partes aqui foram divididas em duas e divididas novamente até restar um elemento. Podemos ver aqui nesse GIF como funciona o MagicSort. Ele foi dividido em partes iguais e após ser dividido, ele foi comparado com o elemento mais próximo e o elemento menor fica à esquerda e o maior à direita. Nesse caso, estão sendo ordenados de acordo com o MagicSort. Aqui temos vantagens e desvantagens do seu uso, enquanto vocês analisam mais um pouco desse GIF. As vantagens é que ele pode ser adaptado para a ordenação de arquivos externos, como memória secundária. E a desvantagem é que é estável, não altera a ordem de dados iguais. Aqui ele finalizou a ordenação. E agora, para não ficar apenas na teoria, nós vamos dar uma olhadinha no exemplo do código, como funciona o código do MagicSort. Bom, aqui nós temos a classe, né? Temos aqui um construtor para poder iniciar o vetor. Temos o tamanho do vetor e os subvetores que serão divididos. Aqui nós temos como vai funcionar, né? No construtor, nós selecionamos para preencher o vetor com números aleatórios, números inteiros aleatórios, dentro de um intervalo de 10 até 99, aqui. E após isso, nós vamos classificar os subvetores e depois intercalá-los. Aqui, a primeira divisão do subvetor, né, o primeiro subvetor, a parte da esquerda, primeira metade, a parte na direita, a segunda metade do vetor, né? Aqui, ó. Subvetor esquerdo, subvetor direito. E após isso, nós vamos intercalá-los para poder alcançar o fim de um deles, né?
aqui. Se no fim do vetor esquerdo for isso, nós vamos copiar o restante do vetor direito. Se não for, copiamos o restante do vetor esquerdo. E assim sucessivamente para cada elemento do vetor. Aqui temos a main, que vai ser exibido o valor que nos foi gerado primeiramente, e após isso imprimir a ordenação. Vou compilar aqui para vocês verem. Aqui nós temos o vetor, né, que foi selecionado. Aqui temos ele subdividido em duas partes. E assim sucessivamente até que no final nos foi dado o vetor ordenado, como é o funcionamento do MergeSort. E sobre o MergeSort é apenas isto. Então, pessoal, meu nome é Marcos Vinícius e em relação à eficiência do Selection Sort, nós podemos dizer que ele tem um nível, por ser um método simples, né? Ele tem um nível de eficiência de O, né? De n ao quadrado, né? E por ser um algoritmo de classificação por seleção, ele itera n-1 vezes e a cada passagem ele coloca o menor elemento restante em sua posição classificada, como vimos anteriormente, né, nas explicações. Então, a cada passagem que for, vamos supor, na primeira é n-1, a comparação, depois n-2 e assim por diante, certo? E isso vai resultar, no final, a uma eficiência de ON ao quadrado, certo? E aqui vemos um GIF acelerado, né, desse Selection Sort trabalhando e vemos a eficiência dele, certo? Agora falando um pouco mais sobre a eficiência do Merge Sort e o seu nível, né, de classificação, ele chega a um padrão logarítmico, né, e resulta, né, em log n de níveis, certo? E por ser uma classificação por intercalação, ele se torna mais eficiente que o Selection Sort, que foi citado anteriormente, né? Como ele divide para conquistar, juntamente com esse nível de logarítmico, ele consegue abranger listas maiores de forma mais eficiente, certo? E aqui tem um GIF acelerado também, ó. Ele vai dividindo e comparando, divide e comparando. Ele vai dividindo e conquistando. Ele vai alcançar, dividindo. Chegou a igual e compara. Então, essa lista é bem maior do que a que o Selection Sort fez e ele fez bem acelerado. E aí, falando a nível de comparação direta, né, do Selection Sort e do Merge Sort, a gente percebe que a classificação por intercalação ela se torna mais eficiente, né, porque quando a gente leva em consideração o padrão logarítmico do Merge Sort, ela se torna mais eficiente em relação ao padrão quadrático do Selection Sort, né, do método por seleção. Assim, a gente pode perceber que, se tratar de listas grandes, ele engloba comparações entre elementos de maneira mais eficiente e rápida, né? E assim se torna mais interessante o seu uso. Porém, ele não quer dizer que ele é melhor em todas as situações. Existem situações em que o método por seleção se torna melhor o seu uso, né? Melhor utilizar ele quando a gente vai analisar o tamanho de lista, os vetores, né, o tamanho do vetor, a quantidade de limite que pode se gastar da memória, certo? Então, de maneira sucinta, o Merge Sort ele é mais eficiente, mas existem casos que se faz
por o caso ser mais simples, é melhor utilizar um selection sort. Obrigado. Agora vamos verificar um pouquinho como eu posso visualizar a eficiência do nosso algoritmo de ordenação. Aqui, basicamente, eu criei uma classe ordena, que ela vai ter o nosso algoritmo de ordenação por intercalação e por seleção, que é basicamente o que Iago e Natan apresentou a vocês. E aqui, alguns métodos que vão auxiliar na parte da intercalação e na visualização dos meus elementos. Aqui na implementação, vocês podem observar que no construtor eu estou inicializando o meu vetor com valores aleatórios. Aqui é o meu método que vai fazer a aplicação do meu algoritmo por intercalação, que vai, por si só, vai estar chamando esse método que ele é recursivo. Ele basicamente vai dividir o meu vetor em duas partes, e cada uma dessas partes vão ser subsequentemente divididas, até que eu faça tantas divisões que eu só tenha um elemento em cada vetor dividido. E a cada etapa que eu esteja subdividindo o meu vetor, de 2 em 2, eu vou estar fazendo a intercalação neles. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dividindo e eu vou comparar de 2 em 2, dos menores elementos, dos menores grupos, aliás, até o maior. Aí eu vou sempre estar comparando e colocando esses grupos de forma ordenada. Até que eu tenha, né, no final de toda a execução, eu vou ter apenas 2 grupos e eu vou fazer a comparação desses 2 grupos e juntar em um só. E esse vetor que vai estar todo unido, ele vai estar ordenado. E basicamente o que vai possibilitar essa implementação é isso aqui, esse método de ordenação que vai intercalar os vetores. Vai pegar cada parte, vai comparar e depois de fazer todas as possíveis comparações, vai juntar novamente no meu dado. E aqui é simplesmente alguns métodos que vão ser responsáveis pela visualização do meu vetor. Aqui ainda tem alguns fragmentos de código que foi apresentado por Iago, mas basicamente a ideia é essa. E por fim, eu também coloquei nosso algoritmo de ordenação por seleção, que, como nós vimos com o Natan, ele vai ser responsável por capturar o menor elemento possível nesse vetor e está sempre trazendo à frente, da esquerda para a direita. E assim eu posso fazer a ordenação, percorrendo todo o meu vetor, achando o menor elemento e trazendo ele para frente. E o elemento que estava na frente é trocado, fica no lugar onde estava esse elemento que é menor. Aqui. Eu uso uma variável auxiliar que realiza essa troca. Então, agora vamos visualizar a questão de tempo de execução. O que é que eu fiz aqui? Eu vou ter duas listas de vetores, de inteiros, que vão ter 100 mil elementos cada. Uma observação, os mesmos elementos que estão aqui estarão aqui, nos mesmos índices. Ou seja, basicamente isso aqui é igual a isso. A diferença é que eu vou utilizar algoritmos de ordenação distintos, para esse e para esse. E a minha ideia em si não é visualizar os dados ordenados, mas sim verificar o tempo de execução de um com o outro. O que é que eu estou fazendo? Aqui eu estou utilizando um método da biblioteca time, que basicamente ele vai pegar o valor em milissegundos com base no clock do meu computador. Então, eu pego esse valor antes de utilizar meu algoritmo de ordenação e depois. Assim, eu posso computar o tempo levado para a execução desse algoritmo. E claro, se eu quiser visualizar por segundos, eu apenas divido essa diferença por 1000. E assim eu tenho o meu tempo de execução, utilizando esse método de ordenação, em segundos. De mesmo modo, eu vou fazer com o algoritmo de seleção. E aqui eu vou fazer a computação do clock novamente e visualizar. Como eu estou trabalhando com muitos dados, não importa muito eu ver a saída dos dados ordenados, até porque iríamos passar horas a fio até que esses 100 mil elementos estivessem dispostos para vocês visualizarem. Então vamos executar.
Como isso vai demorar em torno de 1 minuto, eu vou dar uma pausa no vídeo e já já volto para mostrar qual dos dois algoritmos são mais eficientes. Bom, terminou a execução. E aqui eu posso verificar que o meu algoritmo utilizando o método de intercalação demorou 28,2 segundos para ser executado. Lembrando que estamos trabalhando com ordenação de 100.000 elementos. E o nosso algoritmo de seleção demorou 36,7 segundos. Dessa forma, a gente pode observar que quando eu estou trabalhando com mais dados, vamos pensar em milhares de dados, uma aplicação industrial, preciso ordenar esses dados. Então, a minha escolha, obviamente, vai ser o meu algoritmo de intercalação. Entretanto, se eu estiver trabalhando em alguma aplicação mais simples, que não precise trabalhar com tantos dados assim, o meu algoritmo utilizando seleção, ele é eficaz, porque ele é simples e ele consegue ter um desempenho suficiente, como o de intercalação, com poucos dados. Então, cabe a vocês saber os algoritmos e também saber a hora em que vocês devem utilizá-los. E agora, depois que trabalhamos com todas essas ideias, vamos implementar em um projeto prático. Vocês devem estar lembrados que o nosso querido monitor Francinildo trouxe uma implementação de como utilizar uma lista de vector, como utilizar ali um projeto em que eu posso inserir novos dados, salvar minha lista, pesquisar por nome, por posição e remoção de elementos dessa lista. Então, eu dei continuidade a esse projeto de Francinildo e vou estar disponibilizando para vocês no GitHub. Aqui eu implementei esses 4 métodos a mais, que ordena por nome, por CPF, por idade e por peso, utilizando o método de ordenação por seleção. Vamos observar isso funcionando na prática. Aqui, primeiro, vamos analisar a nossa ordenação por nome. Aqui o nosso velho querido amigo método de ordenação por seleção. A única diferença que vai impactar no meu código é essa linha. O que é que eu vou estar comparando aqui? Esse método pertence à biblioteca string e o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar se essa string é maior que essa, ou essa string é menor, ou essa string é igual. E o que vai me dizer essas ideias são simplesmente o valor da saída. Menor que 0 indica que essa string, comparada a essa, vai ser menor. E se isso aqui for maior que 0, essa string, comparada a essa, vai ser maior. Caso seja igual a 0, essa string vai ser igual a essa. Essa string vai ser igual a essa. Então, nós sabemos que uma string é uma cadeia de caracteres. E cada caractere pode ser representado por um número em binário, sendo que A vai ser sempre um binário menor que Z. E assim eu posso tratar de forma numérica essa comparação. E dessa forma eu posso fazer a mesma ideia do algoritmo de ordenação. Eu vou encontrar o menor elemento através do índice na minha lista e ir colocando de forma consecutiva, da esquerda para a direita no meu índice. E sempre permutando os valores em cada realização de troca. Então, aqui vocês podem observar que eu estou fazendo uma ordenação de forma crescente, de A a Z. Caso eu quisesse fazer uma ordenação de forma decrescente, ou seja, de Z para A, simplesmente eu mudaria apenas a minha verificação aqui. Esse retorno teria que ser maior que 0. Esse valor, no caso, teria que ser maior que esse. Em todas essas situações, eu vou estar pegando sempre o maior valor e colocando à frente. E assim eu posso fazer minha ordenação de forma crescente e decrescente. Aqui, do mesmo modo, eu fiz em relação ao CPF e aqui também em relação à idade. Aqui é mais simples, porque a idade já é um número inteiro, então eu posso comparar diretamente. Aqui a gente vê que está ordenando de forma crescente, do menor para o maior, e, novamente, eu posso ordenar de forma decrescente do maior para o menor. Aqui. E aqui é uma aplicação em relação ao peso. Observem que é muito semelhante. Ou seja, nós podemos observar que esse código ele é bastante reutilizável.
Então, vamos agora visualizar esse algoritmo funcionando. Aqui é as implementações que o Francis Nildo fez, na main, no caso. E aqui é a que eu coloquei, no caso 7. Eu fiz essas alterações que a cada escolha do usuário ele vai fazer um tipo diferente de ordenação. Então vamos executar. Se eu for visualizar a minha lista, vocês vão observar que eu já inseri alguns objetos nessa lista. Aqui eu inseri 8 objetos e eu vou analisá-los. O meu primeiro passo vai ser visualizar a ordenação por nome. Observem que ele está retornando em ordem alfabética: Alexandro, Alisson, Edinaldo, Francinildo, Iago, Marcos, Natan e seu José, de A até Z. Aqui, por CPF, no caso, aqui eu vou olhar 084, 123, 1234, 1236, 145, 345 e assim sucessivamente. Vocês podem observar que está ordenado. E por idade, que também é bem semelhante ao peso, vamos ter o seguinte. Aqui, idade 5 anos, 12, 15, 20, 30 anos, 43, 76 e 77. E assim vocês, acredito eu, já têm alguma ideia de como vocês podem ordenar suas listas de vector nos seus projetos. E eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. E qualquer dúvida, vocês podem acessar os códigos através do GitHub ou entrar em contato com algum dos integrantes. Muito obrigado pela atenção e até mais.